Olá, crianças! Vamos para mais uma videoaula de matemática, tá certo? E o assunto comparando frações com o inteiro. Lembrando que é o inteiro. Essa pizza aí todinha, gente. Isso é o inteiro. E cada fatia dessa pizza vai representar uma fração. Vamos lá? Bem, as frações, gente, elas podem ser classificadas em 3 tipos: fração própria, fração imprópria e fração aparente. Vamos agora entender o que é cada uma delas. Bem, observem a gravura. A pizza, vamos começar por fração própria, tá, gente? A pizza foi dividida em 6 partes iguais, como vocês estão observando aí. As crianças comeram 4 partes. Gente, a primeira pergunta: elas comeram essa pizza inteira? Não, né? Porque sobrou 2 fatias, sobraram 2 fatias. Então, eu já posso dizer para vocês que essa pizza, que é o inteiro, certo? Que representa a figura toda, ela não foi consumida inteira. Está aí bem claro que sobraram 2 fatias. Bem, as crianças, então, elas comeram 4/6 da pizza. Claro, a pizza foi dividida em 6 fatias, é o denominador, e elas comeram 4, é o numerador. A fração 4/6 é uma fração própria, pois 4, que é o numerador, é menor que 6, é o denominador. Fração própria, gente, é aquela cujo numerador, que é a parte de cima, é menor que o denominador, ou seja, ela é menor que o inteiro. Então, vamos entender. A fração própria é aquela fração, gente, que ela representa uma quantia, uma parte, tá certo? Ou partes de um todo. Ela não representa a figura toda. Por quê? Porque no caso aí da pizza, a gente viu que a pizza ela não foi consumida inteira. Então, é uma fração menor que o inteiro, menor que a figura toda. Então, nesse caso aí, a pizza tinha 6 fatias e foram consumidas 4/6. E uma dica: quando o numerador for menor que o denominador, a fração é própria. Quer dizer que você, por exemplo, fez uma figura, você pintou partes e ainda sobrou partes vazias. Você usou menos do que uma figura inteira. Ok? Outros exemplos de frações próprias, ó, 1/2. Minha figura tem 2 partes e eu vou pintar uma. E ainda sobra partes vazias, não é verdade? 3/4. Minha figura terá 4 partes, ó, e eu vou pintar 3. Ainda vai sobrar partes vazias, eu não usei a figura inteira. 5/6. Minha figura tem 6 partes e eu vou pintar 5. Observem que em todas elas, o numerador, que é a parte de cima, é menor que o denominador, o que significa que é uma fração que representa menos que o inteiro. O inteiro é a figura toda, tá certo? Fração imprópria. Gente, fração imprópria é o que não é próprio, não é? Ela é o contrário da fração própria. Então, vamos ver aqui um exemplo. As crianças comeram 10 partes das pizzas. Gente, vocês estão lembrados que uma pizza, tá aí também na figura, é dividida em 6 partes. Mas diz que elas comeram 10 partes. Então, gente, foi preciso pedir outra pizza. Uma pizza inteira de 6 partes foi consumida. E aí foi pedida mais outra pizza. Se diz que elas comeram 10, de 6 para 10, 4 fatias. Então, elas comeram mais 4 fatias de uma outra pizza e ainda restou 2 fatias. Não é verdade? Então, olha só. Elas comeram 10/6 da pizza. Tia Maísa, tem alguma coisa errada. O numerador é maior que o denominador. É isso mesmo, gente. Olha,
O denominador, ele indica em quantas partes a figura foi dividida. Gente, cada pizza está dividida em quantas partes? 6. Mas eles consumiram quanto no total? 10. Então, é 10 sobre 6. É como se fosse uma pizza inteira, 6/6, eles consumiram. E mais 4/6, 4 fatias de outra pizza, 4/6, certo? Então, 6 mais 4, 10, 10/6. Por isso que o nome é fração imprópria. Ela é o contrário, gente. O numerador é maior que o denominador. Então, ela é maior que o inteiro. Eu vou usar nessas frações mais que uma figura, certo? A gente vai já ver outros exemplos. Então, elas comeram 10/6 da pizza, ou seja, uma pizza inteira, que é 6/6, ó, que te explicou agora, e mais uma parte da outra, 4/6. Podem observar na gravura. A fração 10/6 é uma fração imprópria, pois 10, que é um numerador, é maior que 6. Então, fração imprópria é aquela cujo numerador é maior que o denominador, ou seja, ela é maior que o inteiro. Significa, gente, que eu vou precisar mais do que uma figura para montar a minha fração. Por exemplo, 7/4. Você olha para o denominador. Minha figura vai ter 4 partes. Eu vou pintar as 4. Mas o numerador está dizendo que é 7. Então, eu vou precisar de outra figura de 4 partes e vou pintar 3. Porque 4 mais 3, 7. 7/4. Observem que eu pintei uma figura inteira, 4/4. E em seguida, mais outra figura, denominador é 4, só que eu pintei só 3 partes para completar os 7. Então, 4 mais 3, 7. 7/4. Outro exemplo, 9/4. Olha, a figura, eu olho para o denominador, não é numerador. Gente, não esqueçam essa informação. Quem indica em quantas partes iguais eu vou dividir a figura é o denominador. Mas, tia Maísa, se o numerador for maior, você vai fazer quantas figuras forem necessárias até completar aquele número do numerador. Por exemplo, aí, é 9/4. Eu faço uma figura de 4 partes e pinto. Mas são 9. Faço outra figura de 4 partes e pinto. Dá 8. Mas eu tenho que fazer uma terceira figura, certo? Para pintar mais um. Porque 4 mais 4 mais 1 são 9, gente. 9/4. Entenderam? Então, a fração imprópria é aquela cujo numerador é maior que o denominador. Ou seja, ela é maior que o inteiro. Você vai usar mais do que uma figura para montar essa fração imprópria. Entendido? E a fração aparente. Olha, gente, a fração aparente, ela é um tipo de fração imprópria. Aí você vai dizer, ah, tia, então o numerador vai ser maior que o denominador? Sim, vai ser maior ou igual ao denominador. Certo? E quando for maior que o denominador, a diferença, gente, é que o numerador é um número divisível pelo denominador. Divide, tá certo? Exato. Ó, voltando aqui o slide. Observe que na fração imprópria, lá embaixo, gente, 7/4. Se eu for pegar o 7 e dividir por 4, é uma divisão exata? Não, porque 7 dividido por 4 é 1 e sobra 3, vai sobrar resto. Já na fração aparente, quando você dividir o numerador pelo denominador, vai dar uma divisão exata. O que quer dizer que o numerador é múltiplo do denominador. Vocês estão lembrados que o número é múltiplo do outro, a gente pode fazer uma divisão para saber se ela for exata, é múltiplo, e se não for, não é múltiplo. Então, vamos acompanhar esse exemplo? As crianças comeram 12 partes das pizzas. Eita, as crianças gulosas, né, gente? Então, observem, elas pediram 2 pizzas, cada uma é dividida em 6 fatias, e elas comeram tudo, 6 mais 6.
Elas comeram 12 cestos da pizza, porque, gente, o denominador é de uma figura apenas, é 6. Cada pizza é dividida em 6 partes. E elas comeram 12. Crianças, quanto é 12 dividido por 6? 2. Ou seja, 2 pizzas inteiras. Estão lembrados que eu já falei isso para vocês? Que fração equivale à divisão, onde o numerador representa uma divisão, onde o numerador corresponde ao dividendo e o denominador corresponde ao divisor. Pois olha aí, gente, 12 dividido por 6 é igual a 2 pizzas inteiras devoradas. Então, a fração 12 sextos é uma fração aparente, pois 12 dividido por 6 é igual a 2. Tia Maís, eu posso dizer que 12 sextos é imprópria? Pode, porque o numerador, fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Mas ela também é aparente. Por quê? Porque 12 dividido por 6 é 2. Gente, aparente quer dizer aparência. Então, a parte de fora, né? Assim, diz, aquela pessoa só tem aparência, não é bem assim. Pois, gente, fração aparente é aquela que só na aparência é uma fração. Porque, na verdade, ela representa um número natural, um número inteiro. Olha aí, gente, 12 dividido por 6 é 2, é um número natural, certo? Então, fração aparente é aquela cujo numerador é múltiplo do denominador. Olha só, gente, na fração aparente pode acontecer do numerador ser igual ao denominador, porque divide, é divisível, né? Ou o numerador é maior que o denominador, só que divide, é uma divisão exata, tá certo? O que não acontece com a fração imprópria. Se você for tentar dividir, você vai ver que não vai dar uma divisão exata. Então, exemplos. Olha essa figura, gente, ela está pintada. Ela é dividida em 4 partes e as 4 partes estão pintadas. 4 quartos. E quanto é 4 dividido por 4? 1. Uma figura inteira pintada. Vamos olhar outra situação? Cada figura está dividida em quantas partes? 4. Gente, o denominador é a divisão de uma figura. Botem isso na cabecinha. Então, cada figura tem 4 partes. É o denominador. E está pintada quantas? Aí a gente soma tudo que está pintado. 4 mais 4, 8. 8 dividido por 4 é igual a 2, tá certo? 2 figuras inteiras pintadas. Observações. Todo número natural pode ser representado por uma fração de denominador igual a 1. Exemplo, 5, gente, é igual a 5 sobre 1, porque quanto é 5 dividido por 1? É 5. 8 é igual a 8 sobre 1. 8 dividido por 1, 8. 50 é igual a 50 sobre 1. 50 dividido por 1, 50. Tá certo? Agora, quando o denominador for 1, a gente nem precisa escrever. Não precisa. Então, todo número natural é a mesma coisa de uma fração natural, de uma fração. Por quê? Porque o denominador, com o denominador 1. Ele esconde o denominador 1 na fração. Tá certo? Segunda observação. Toda fração de numerador 0 representa o número 0. Vocês estão lembrados que o 0 ele pode ser dividendo, ele só não pode ser divisor. E o dividendo é como se fosse o numerador da fração. E o denominador é como se fosse o divisor. Então, 0 dividido por 5, gente, é 0, porque 0 vezes 5 é 0. Existe. 0 sobre 20 é igual a 0, porque 0 dividido por 20 é 0. 0 sobre 112 é 0, porque 0 vezes 112 é 0. E aqui, voltando, gente, 0 sobre 20 é 0, porque 0 vezes 20 é 0. Agora, como não existe divisão por 0, ou seja, como o 0 não pode ser divisor, o denominador de uma fração não pode ser 0. Gente, não existe. Ó, 7 sobre 0. Aí você diz, tia, é 0. Gente, 0 vezes 0 vai dar 7? Não. 11 sobre 0 é 0. E 0 vezes 0 vai dar 11? Não, gente, não existem. Então, olha só, existem frações com numerador 0. Não existe frações com denominador 0, ok?
ok? Essas observações estão no livro de vocês, é importante, sublinhem lá. Então, resumindo, a gente viu que tipos de frações, que as frações podem ser de 3 tipos. Frações próprias é aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Numerador é a parte de cima, denominador é a parte de baixo. Então, o numerador é menor que o denominador, ou seja, é menor que o inteiro. Exemplo, 3/5. Você faz uma figura só, de 5 partes, pinta 3 e ainda sobra partes vazias. Então, 1/2, 15/26, tudo é exemplo de frações próprias. E pode observar que a parte de cima é menor que a parte de baixo. É outra dica boa. Frações impróprias são aquelas, gente, em que o numerador é maior que o denominador. Ó, 8/5. Você olha para o denominador. Minha figura vai ter 5 partes. Mas eu tenho que pintar 8, porque o numerador está pedindo 8 partes. Então, eu faço uma figura de 5 e pinto todas. Aí, eu faço outra figura separada de 5, tá certo? E aí, de 5 para 8, falta 3. Então, eu pinto mais 3 partes, porque 5 mais 3, 8, certo? E observe que se você for dividir 8 por 5, não vai dar uma divisão exata. O que quer dizer isso, gente? É que você vai fazer mais que uma figura e ainda vai restar partes vazias, tá certo? Então, 13/6, 29/12 são exemplos de frações impróprias. E frações aparentes são frações, gente, onde o numerador é divisível pelo denominador. Ou seja, o numerador é múltiplo do denominador. Ele divide o denominador numa divisão exata. Então, ó, 8/8. 8 dividido por 8 é 1. Eu vou fazer uma figura de 8 partes e vou pintar as 8 partes. 6/2. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Olha só, cada figura vai ter 2 partes, porque a gente olha para o denominador. Eu vou fazer 3 figuras de 2 partes e vou pintar todas para completar os 6. E 10/5, quanto é 10 dividido por 5? É 2. Eu vou fazer 2 figuras de 5 e vou pintar as 2 figuras inteiras, porque é 10/5. Então, a fração aparente, gente, só na aparência é uma fração. Na verdade, ela representa um número natural, porque o numerador é divisível, é múltiplo do denominador. Então, 10/5, você pode dizer que ela é uma fração aparente, mas ela também é imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Tia Laís, 8/5, ela é aparente? Não, gente, 8/5 é só imprópria. Por quê? O numerador é maior que o denominador, só que ele não divide exato, então ela não é aparente, ela só é imprópria. Tá certo, gente? Não é fácil? Pois pronto, agora vocês vão responder as páginas 240 e 241 do livro de matemática. Vocês vão pausar o vídeo, a tia Maísa vai dar 20 minutos para vocês responderem. Aí vocês vão voltar aqui para a gente fazer a correção. Gente, mas é agora, não é depois não, é nesse momento. Faça de conta que você está na sala de aula. Após cada explicação, nós não fazemos os exercícios? Pois é a mesma coisa. Então, vão lá fazer e volta aqui para a gente fazer a correção, tá? 20 minutos, marquem aí. Tchau. E aí, vamos fazer a correção, gente? Deu tempo, né? Sobrou tempo até. Bem, a gente vai estudar, vai revisar, né? Comparando frações com o inteiro. Revisar, porque a tia acabou de explicar. A gente vai corrigir revisando as informações que eu repassei para vocês, tá bom? Páginas 240 e 241. Vamos lá? Praticando. Primeira questão. Qual é o nome das frações que tem um numerador maior que o denominador? Frações impróprias. O numerador é maior que o denominador, ou seja, é maior que o inteiro, né? A gente vai fazer mais do que uma figura inteira, né? Para representar essas frações.
Segundo, escreva a fração correspondente às partes pintadas das figuras em cada caso. Caso A, gente, eu tenho uma figura. Ela está dividida em quantas partes? 4. E quantas estão pintadas? 1 quarto, ok? B, eu tenho duas figuras. Atenção para não errar. Cada figura está dividida em quantas partes? 4. Então, 4, gente, é o denominador. Ah, tia Maísa, eu somei 4 mais 4, 8. Não, gente, o denominador é de uma figura apenas. Todas vão estar divididas na mesma quantidade. Então, você põe o 4 como denominador, a parte de baixo. Agora, o numerador, a gente vai somar tudo que foi pintado. Porque a questão está pedindo as partes pintadas. Então, 4 mais 1, 5. 5 quartos. Então, para representar 5 quartos, por isso que foi utilizado mais do que uma figura. Uma figura de 4, mais outra figura com mais uma parte pintada. 4 mais 1, 5. C. Cada figura está dividida em 4 partes. Vamos contar tudo que foi pintado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quartos. Então, 8 quartos é a fração, e é uma fração aparente. Aparente e imprópria, né, gente? Porque, ó, 8 dividido por 4 é 2. 2 figuras inteiras pintadas. Tá certo? Terceira questão. Dadas as frações 1/7, 5 meios, 1/10, 8 quintos, 2 terços, 7 sextos e 11 décimos, escreva as que representam um número menor que o inteiro. Aí você vai lembrar. Menor que o inteiro é a figura. É quando eu represento, eu faço uma figura, divido ela e pinto e ainda sobra espaço, eu só uso uma figura. Então, uma fração própria, gente. Na letra A, menor que o inteiro são as frações próprias, ou seja, o numerador é menor que o denominador. E maior que o inteiro, as frações impróprias, gente. Aquelas em que o numerador é maior que o denominador, certo? Eu vou usar mais que uma figura para representar aquela fração. Então, na letra A são as frações próprias e na letra B são as frações impróprias. Então, na letra A nós temos 1/7, 1/10 e 2 terços, porque o numerador é menor que o denominador. Ó, 1/7 eu faço uma figura de 7 partes, pinto 1 e ainda sobra 6 partes. 1/10 eu faço uma figura de 10 partes, pinto uma e ainda sobra 9 quadrinhos. 2 terços, eu faço uma figura de 3 partes, pinto 2 e ainda sobra uma parte vazia, ou seja, eu usei menos que uma figura inteira. E B, maior que o inteiro, são as frações impróprias. 5 meios, 8 quintos, 7 sextos e 11 décimos. Observem, o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 11 décimos, minha figura vai ter 10 partes. Pintei as 10, mas o numerador é 11, então eu vou fazer outra figura de 10 partes e pintar mais uma para completar 11. 11 décimos, tá certo? Quarta questão, determine o inteiro correspondente a cada fração aparente. Meus amores, fração corresponde à divisão, onde o numerador é o dividendo e o denominador é o divisor. Então, é só dividir de cabecinha mesmo. Ó. 6 sobre 1, 6 dividido por 1, 6. B, 28 sétimos, 28 dividido por 7, 4. C, 15 quinzeavos, 15 dividido por 15, 1. Uma figura inteira de 15 partes estão pintadas as 15 partes. D, 12 terços, 12 dividido por 3, 4. Ok? Por isso que são aparentes, porque só na aparência é uma fração. Na verdade, elas representam um número natural. Quinta questão, desenhe figuras para representar cada uma das frações a seguir. Olha, gente, vocês podem fazer qualquer tipo de figura, desde que seja divisões em partes iguais, tá bom? Por exemplo, na letra A, 10 meios. Gente, você tem que olhar sempre, sempre, sempre para o denominador, a parte de baixo. A parte de baixo me diz que a figura vai ter duas partes.
Aí eu faço uma figura de 2. Mas eu tenho que pintar 10. Então, gente, eu vou ter que fazer quantas figuras de 2 partes forem necessárias, tudo separadinho, até pintar 10 partes. Então, ó, 10 sobre 2. Gente, quanto é 10 dividido por 2? É 5. Ó, uma dica. Eu vou fazer 5 figuras iguais de 2 partes e pintá-las todas. Por quê? Porque vai dar 10 partes pintadas. 2, 4, 6, 8, 10. Entendido? Ó, na letra B, 15 é maior que 3 e divide exato. 15 dividido por 3 é 5, é uma fração aparente. Então, eu vou fazer 5 figuras de 3 partes e pintá-las todas, porque é 15 o numerador. C, 25 quintos. Minha figura vai ter 5 partes cada. 25 dividido por 5 é 5, então a fração aparente. Então, eu vou desenhar 5 figuras de 5 partes e pintá-las inteiras. Ok? Olha como é fácil. Sexta questão. Em cada caso, escreva as frações indicadas na posição mais adequada da reta numérica. Gente, isso aqui não é difícil. Preste atenção. Do 0 a 1, eu tenho 1 inteiro. Quantas partes está dividida do 0 a 1? Em 2 partes. Do 1 ao 2, preste atenção, do 1 inteiro ao 2 inteiros também está dividido em 2 partes. Quer dizer, cada unidade, tá certo? Está dividida em 2 partes. Então, vamos agora só localizar, ó, 1/2, por isso que o denominador é 2. Por quê? Porque entre cada unidade, a divisão é de 2 partes, ó, do 0 a 1, 2 partes, do 1 ao 2, 2 partes. Então, 1/2 entra aqui no primeiro retângulo. Ó, as 2 partes divididas do 0 a 1, e entre o 0 e esse retângulo, uma parte. Pronto. A outra, entre o 1 e o 2, tem a divisão em 2 partes, é o denominador. Agora, vamos ver a distância do 0 até esse segundo retângulo. 1, 2, 3. 3 partes, 3 sobre 2. Certo? Pegaram o fio da meada? Pois vamos para o B. Do 0 a 1 inteiro. Está dividido em quantas partes? 3. Do 1 inteiro ao 2 inteiros. Está dividido em quantas partes? 3. Então, já sei que meu denominador é 3. Certo? É como se fosse 2 figuras separadas. Entenderam, gente? Para vocês entenderem essa questão do denominador. Bem, agora do 0 para o primeiro retângulo, só passa uma parte, 1/3. O 3 vocês já entenderam, é porque entre cada unidade, do 0 a 1 ou do 1 ao 2, é uma divisão em 3 partes. E do 0 lá para aquele último retângulo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 divisões, 5/3. Ok? C, do 0 a 1, a uma unidade, está dividida em quantas partes? 4. E de 1 a esse último retângulo que está representando a segunda unidade, a gente vai já ver por quê. 4 partes também. Então, vamos lá. Eu já sei que meu denominador é 4. Só estou entendendo por que é 4. Bem, do 0 ao primeiro retângulo, 1, 2, 3, 3 espaços, 3 quartos. E do 0 para o último retângulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. 8 sobre 4. Gente, quanto é 8 sobre 4? 8 dividido por 4? 2. Opa, 8 quartos é uma fração aparente, porque, na verdade, ela representa o número natural 2. Por isso que diz que do 1 ao 2 também é uma divisão em 4 partes. Entenderam? Muito bem. Bem, nós terminamos, né? Foi muito fácil o assunto de hoje. A gente vai treinar bem nas folhinhas de deveres de casa, tá certo? E aí a gente vai tirando mais as dúvidas. Então, um beijão bem grande para vocês. Continuem estudando, focados, tá certo? Tchau, tchau!